A próxima luta do Jean Silva finalmente foi confirmada. Ele mesmo confirmou nas redes sociais e depois já saiu em tudo que é site. Ele vai enfrentar o Diego Lopes no dia 13 de setembro no UFC Note. É a luta principal, ou seja, teremos 5 rounds dessa luta, né? Uma luta espetacular. E o que que acontece? Pô, a gente tem o Diego Lopes na segunda posição do ranking. O Jean é o 11º. Pro Diego Lopes, na minha opinião, essa luta não faz muito sentido. Faz sentido do lado do Jean ser popular. Ah, é a luta principal do UFC Note. Ah, vai vender muito. Ah, mais e mais. Tá, pra esse lado faz sentido. Mas arriscar a segunda posição do ranking contra um cara que tá em 11º, mas ele é muito melhor do que essa posição no ranking, é meio complicado. O Diego pode dar alguns passos atrás caso ele perca. E o Jean foi extremamente inteligente, né? Por quê? Além das performances brilhantes dele, ele lá atrás, né, já falou alguma coisa do Diego, eu encontrei ele aqui, blá blá blá, já, enfim, lançou, né, ali uma possível treta entre eles, aproveitando que o Diego é popular, então o Jean já meio que usou isso como marketing para ele, acabou tendo essa luta agora, e ele teve essa estratégia recente de pedir a disputa pelo cinturão, mesmo ele sendo o 11º do ranking. Não fazia sentido nenhum, né, já tinha falado aqui algumas vezes, não concordo com essa teoria, não fazia sentido, por mais que, mas eu lutei bem, eu nocauteei, eu ganhei bônus, você é o 11º do ranking, né, não é difícil você argumentar que você vai disputar o cinturão. Só que eu acho que ele sabe disso e ele usou a estratégia de qual, né? Qual foi a estratégia? A estratégia é chegar e falar que merece o cinturão. Por quê? Se o UFC negar, que muito provavelmente é o que ia acontecer, e aconteceu, o UFC, para não dar uma coisa muito distante e não magoar um cara que realmente está muito bem, o UFC falou o quê? Pô, cara, eu não consigo te dar a disputa pelo cinturão, mas olha que legal, eu consigo te dar uma luta com o segundo do ranking, que é o Diego Lopes, que além do seu segundo ranking é muito popular e é um cara que você já era desafeto, ou seja, você tá recebendo um presentão, né? Pode não ser tão bom quanto disputar o cinturão, já que o cinturão paga uma grana excelente, mas aquele também deve ter ganho muita grana do mesmo jeito. Às vezes até o mesmo dinheiro, eu não sei o que eles negociaram, né? Então, pro Diego, na minha opinião, essa luta não é muito inteligente, não é muito legal para ele, no sentido de perder posições no ranking, e para o Jean é brilhante. Agora, tirando essa parte de lado, vamos falar da luta em si, né? O que que acontece? A gente tem o Jean chegando no UFC depois de ter vencido no Contender Series, né? Ele venceu na decisão unânime o Kevin Vallejos, que inclusive hoje tá no UFC. Aí ele estreia no UFC, ele nocauteia no primeiro round. Na luta seguinte, ele nocauteia no segundo, e na próxima, ele nocauteia no terceiro. Na terceira luta aí, que ele nocauteou no terceiro, ele nocauteou o Drew Dober e ganhou o bônus de luta da noite. Na luta seguinte, ele nocauteia no primeiro, e na próxima ele finaliza no segundo. Essas duas ganham o bônus de performance. Então, desde que ele entrou no UFC, ele ganha no primeiro round, depois no segundo, depois no terceiro. Aí volta, ele ganha no primeiro, depois ele ganha no segundo. Seguindo a lógica, ele deve ganhar do Diego Lopes no terceiro round? Será? Né? É óbvio que é zoeira, tá, gente? Eu tenho que avisar que é zoeira, porque tem muita gente que vai achar que eu tô falando sério, né? E aí, o que acontece do lado do Diego Lopes? O Diego perdeu no Contender, tá? Ele não venceu no Contender como o Jean, ele perdeu. Depois, ele estreia no UFC 2 anos depois contra o Movsar Evloev e perde também. Só que ele ganha o bônus de luta da noite e essa luta já catapultou o Diego, né? Ele já ficou extremamente popular porque ele enfrentou um cara duro e ele conseguiu performar muito bem, né? Mostrou muita garra, mostrou realmente que ele tinha muita técnica também. Enfim, a galera se simpatizou com ele naquela luta, né? Assim como eu, né? Eu já fiquei fã dele ali naquela primeira luta. Ele teve uma performance mesmo perdendo espetacular, né? Chamou a atenção da Adesanya também, que falou muito dele no react que ele faz e tal. Então, o Diego já ficou bem popular por conta daquela performance. Aí na luta seguinte, ele consegue resultados, né? Não só nessa próxima que eu vou falar, mas nas outras que ajudaram ainda mais a popularidade dele. Por quê? Ele venceu Gavin Tucker finalizando no primeiro round com 1 minuto e 38, e ganhou bônus de performance, né? Aí na próxima, ele nocauteia com apenas 1 minuto e 30 o Pat Sabatini. Aí na próxima, ele nocauteia com 1 minuto e 29 o Sodiq Yusuff. E aí ele ganha 2 decisões, que é o Dan Ige e o Brian Ortega. Aí ele disputa o cinturão contra o Volkanovski, ganha a luta da noite, mas perde essa luta, né? Contra o Volkanovski, que não se torna campeão, mas fez luta da noite de novo. Então é um cara que consegue acabar com a luta no primeiro round, seja nocauteando ou finalizando. Assim como o Jean mostrou, né? Ele pode nocautear, mas também pode acabar finalizando, como ele mostrou na luta mais recente.
Então, basicamente, a gente ainda não tem o favoritismo das bolsas, né? Porque é uma luta que acabou de confirmar. Então demora um pouco aí, deve chegar em breve aí esse favoritismo. Eu já vou falar quem eu acho que é favorito. Mas o que acontece nessa luta é que a gente tem dois caras que muito provavelmente são completos, né? Pelo que a gente vê nas performances deles no UFC, porque lembrando, né? A gente tem acesso a eles lutando, mas treinando ali, se a gente visse no dia a dia, a gente ia ter mais noção. Por exemplo, o grappling do Jean Silva, ele finalizou o Bryce Mitchell, mas a gente não consegue saber. Ah, ele é bom derrubando? Ah, ele é bom em qual situação ali no chão, por exemplo? Detalhes, né? A gente não consegue saber. A gente só tem acesso, basicamente, ao que ele mostra em um vídeo ou outro, ou realmente da luta, né? Então é difícil a gente ter muito detalhe. O Diego Lopes já mostrou um pouquinho mais de cada coisa ali, então dá para ter um mapeamento melhor. Mas, basicamente, a gente tem dois caras que, na minha opinião, são completos e o Jean pode nocautear ou finalizar o Diego. E o Diego, na minha opinião, pode nocautear ou finalizar o Jean, tá? Então, apesar disso, eu acho que o Jean talvez leve uma vantagem na trocação, enquanto o Diego leve uma vantagem na luta agarrada. Mas, de novo, os dois têm capacidade para vencer em qualquer área, na minha opinião, na minha interpretação, vendo o que os dois já apresentaram. Então, eu acho particularmente que a luta, por ter 5 rounds e os dois são agressivos e tudo, são explosivos, ganham no primeiro round? Sim, mas como a luta tem 5 rounds, eu acho que os dois vão dosar, tá? Porque não dá para saber muito como vai ser essa performance caso a luta dure 5 rounds, né? Ok, o Diego fez a última luta dele durar 5 rounds, né? Contra o Volkanovski, que já tem essa experiência pelo menos, e o Jean não tem, mas ainda assim, eu acho que os dois vão dar uma segurada, até porque o Diego, ele luta de forma muito explosiva, então isso cansa também, tá? Então eu acho que a luta deve ser até a luta da noite, mas eles podem começar de maneira mais lenta, porque tem 5 rounds, não dá para começar na loucura. Se começar na loucura vai ser burrice e vai perdendo gás muito provavelmente. Então eu acho que os dois devem dar uma segurada, lógico, vai ter ali o show, né, porque são dois caras que gostam de mostrar serviço, né, então eles vão ter que se segurar para não se empolgar. Tá? Porque se empolgar, realmente alguém pode cansar antes. Ou os dois cansarem, né? Aí a gente vai ver o que acontece. Mas eu acho que o plano do Jean provavelmente vai ser defender a queda, né? Porque o Diego é muito bom na luta agarrada e manter a luta na trocação, já que o Diego muitas vezes se expõe ali, ele bate forte, né? O Diego, mas muitas vezes ele se expõe e tal, toma alguns golpes e o Jean pode capitalizar em cima dessas oportunidades, né? E às vezes conseguir nocautear. E eu acho que a estratégia do Diego, na minha opinião, o ideal, né, seria ele trocar, jogar essas mãos pesadas e tal para distrair o Jean, não necessariamente com o objetivo de ganhar ali na trocação, e tentar realmente grudar e, se possível, derrubar e controlar, né? Até se conseguir mesclar isso para ganhar round, ou mesmo se conseguir derrubar e achar a finalização para ele, ótimo, né? Mas eu acho que, no geral, tá dando aqui meu palpite, eu acho que o Jean Silva deve aparecer como favorito. Tá? Muita gente vai falar, você tá maluco, o Jean é o 11º do ranking, o Diego acabou de disputar o cinturão e é o 2º do ranking. Cara, mas eu acho que o Jean vai ser difícil de derrubar, tá? Então o Diego teria que ter muito gás para trabalhar esse jogo constante de grappling, e eu acho difícil ele conseguir manter uma constância suficiente em 5 rounds. Se derrubar, eu não sei se ele vai necessariamente conseguir finalizar, pode ser que consiga, claro, mas talvez o Diego consiga o Jean consiga só travar para conseguir levantar e tal, e eu acho que na trocação o Jean, muito provavelmente, ele é bem inteligente, ele vai conseguir capitalizar ali em cima da trocação do Diego, tá? Então, de novo, pode sim o Diego nocautear, pode sim o Jean finalizar. Não é impossível, mas eu acho que condições normais, né, de temperatura e pressão, eu acho que o Jean realmente deve manter a luta em pé e acabar na trocação vencendo a luta, seja na decisão ou mesmo nocauteando, tá? Eu acho que, assim, meu palpite, né, não tem nas bolsas, eu acho que o Jean deve aparecer como favorito, esse seria o meu palpite, e o meu percentual seria de 60-40 para o Jean. Tá? Ou seja, apertado. Não acho que é mais do que isso. Acho que é no máximo 60-40. Mas eu enxergo sim o Jean favorito. Tá? Aí podem falar, né? Pô, mas o Diego pegou caras mais duros. Pegou o Movsar, pegou o Volkanovski, pegou o Brian Ortega. Realmente, tá? Realmente, os nomes são mais difíceis. Isso é verdade. Não dá pra negar. Tá? O Jean pegou nomes mais fáceis, né? Só que o Diego pegou nomes mais difíceis, mas também perdeu, né, para esses nomes, né? Não é que ele ganhou dos nomes mais difíceis, né? Ele pegou os nomes mais difíceis e acabou perdendo para esses nomes mais difíceis. Então, eu acho que também é uma questão de jogo, tá? Sinceramente, eu acho que essa luta vai depender muito de estratégia, muito de dosar gás, mas como eu acho que o Jean é mais compacto, defende bem queda, não é
né, não é leigo no chão, ele vai tem nível alto para bater de frente com o Diego, então é muito difícil o Diego conseguir ali derrubar, e aí depois que derrubar também conseguir finalizar. Então eu acho que a chance maior é os dois acabarem trocando e na trocação o Jean vencer na decisão ou mesmo conseguindo nocautear, né? O Diego, de novo, bate muito forte, mas ele se expõe demais. Eu acho que o Jean é mais lapidado ali nessa trocação. Enfim, é realmente uma luta muito difícil. Meu palpite é Jean 60-40. Quando saírem nas bolsas, a gente vai ver o que eles vão colocar. Pode ser, tá, que as bolsas coloquem o Diego como favorito, se levar em consideração o nível de adversário e tal, esse tipo de coisa, tá? Mas eu não sei, sinceramente, eu não sei o que as bolsas vão pensar. Eu já adiantei aqui o que eu acho e eu quero saber a opinião de vocês. Coloca aqui embaixo quem vocês acham favorito e o percentual. Como eu disse, para mim, Jean, no máximo 60-40. Acho uma luta dura, difícil de dar palpite, ainda mais por ser 5 rounds, mas ainda assim eu acho que o Jean tem uma leve vantagem. Mas comenta aqui embaixo a sua opinião, sua torcida também, o que você quiser. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!